O Grêmio dos anos 90 marcou época no futebol gaúcho e brasileiro, com a formação de um time que o torcedor tem na memória, do goleiro ao centroavante. Fora dos campos, a construção daquele elenco foi pensada em cada detalhe e com muita criatividade. Com seu jeito sanguíneo e carismático, se tornou o ídolo dos tricolores. Gremismo aflorado e competência nas escolhas. Virou homem de mídia, fez sucesso no rádio, é colunista de jornal. Luiz Carlos Silveira Martins Cacalo é o nosso convidado aqui do programa De Carrinho. Boa tarde, Cacalo. Que prazer em te ter aqui no programa. Boa tarde, Cassiano. Prazer em falar contigo. E estou sempre à disposição. Vamos bater um papo aí. Que legal, vai ser bem legal o nosso papo. Para começo de conversa, conta pra gente como surgiu seu amor ao Grêmio e como você começou a se envolver mais diretamente com a instituição. Bem, como eu imagino que a maioria das pessoas, o meu amor ao Grêmio começou sendo transmitido pelo meu pai, porque desde criança eu já comecei a frequentar o Estádio Olímpico, né? Porque quando eu não cheguei a conhecer a Baixada, quando o Olímpico foi inaugurado, eu tinha 2 anos de idade. Então, levado pelo meu pai, eu comecei a frequentar o estádio e a partir dali foi só seguir nesse amor ao Grêmio. Que bacana, que bacana. Geralmente é de pai para filho, muitas das vezes. Antes de assumir a bronca no futebol, que falaremos em seguida, conta como foi o teu início de vida profissional no clube. Bem, de tanto ir aos jogos, de tanto comparecer e torcer e participar junto com muitos amigos lá no Grêmio, eu, em 1969, eu fui convidado a integrar a diretoria, vamos dizer assim, um segundo escalão. Eu fui diretor social, fui diretor de relações públicas, depois, um pouquinho mais adiante, eu fui advogado do futebol de salão, do futebol amador. E aí foi sempre me mantendo próximo ao Grêmio até chegar aonde cheguei. E antes de assumir a bronca no futebol, que falaremos mais para frente, o senhor, no seu trabalho como homem de departamento jurídico, teve um problemão para resolver, não é? Foi na Suíça, em um torneio que o clube disputou em 1987, a Copa Philips. Ele envolveu o Cuca, hoje treinador, o Eduardo, o Fernando e o Henrique, então promessas da equipe. Sob eles, existia a acusação de terem cometido abusos contra uma adolescente. Relembra esse bastidor e como foi possível resolver essa situação? Bem, realmente foi um grande problema. Eu era vice-presidente jurídico nessa época e, por determinação do presidente Paulo Odoni, eu fui para a Suíça porque 4 jogadores do Grêmio estavam presos, acusados de estupro numa menina, numa adolescente, como tu disseste. E aí fui para lá trabalhar, né, fazendo contato com o juiz, participando de audiências, contratei 2 advogados lá para me acompanharem, porque era necessário, e aos poucos a coisa foi se desvendando, né, que não tinha havido estupro, embora tenha sido uma coisa absolutamente errada que eles fizeram em manter relações com uma menina adolescente, mas a relação foi consentida. Hoje, talvez já daquela época, isso é um crime, né? Não podemos, isso não pode acontecer. Mas em função dessas atenuantes, eu consegui que eles fossem liberados e fossem julgados somente 2 anos após. Sim, Cacalo. Mas foi difícil, né? Foi uma pendência aquele momento. Foi muito difícil.
Eles ficaram 29 dias presos, eu fiquei 25 dias na Suíça, em Berna, correndo de um lado para o outro, nas audiências, mantendo reuniões com o juiz da causa quase que constantemente, explicando a situação, porque, embora eles estivessem errado, não adiantava eles ficarem presos, porque o fato já tinha sido consumado. Então, que esperássemos o julgamento definitivo, para aí sim a Justiça Suíça tomar uma decisão. A Justiça Suíça e os presídios suíços não tem nada a ver com os brasileiros, né? É uma outra situação, uma situação bem distinta. Os presos são bem tratados, os presos têm todos os benefícios que a lei permite. E, finalmente, como eu disse, 2 anos após o fato, eles foram julgados e condenados em penas diferentes, em face daquilo que realmente tivessem feito naquele ato. Sim, bom, e passado isso, a partir de 1993, entra o seu trabalho no futebol. A gestão de Fábio Koff assumiu o Grêmio pela segunda vez. A primeira tinha sido nos anos 80, com título de Libertadores, Mundial, e agora o senhor estava nela. Como estava o Grêmio naquele momento? Bem, quando o presidente Fábio Koff retornou à direção do Grêmio, nós vínhamos de uma passagem pela segunda divisão. O time estava desmontado, né? Não tínhamos elenco. E quando o presidente Fábio Koff me chamou e me convidou para ser vice de futebol, ele me disse que não tinha dinheiro, que não tinha elenco, mas que acreditava na grandeza do Grêmio, na grandeza do clube. E que eu tinha autonomia para começar um trabalho ou recomeçar um trabalho no departamento de futebol, porque a grande obsessão do presidente Fábio Koff era voltar a Tóquio, novamente disputar um título mundial, ganhando uma Libertadores. E a partir daí, com esse objetivo, nós começamos a trabalhar e alcançamos parcialmente nosso objetivo. Ganhamos o Gauchão, ganhamos Copa do Brasil, ganhamos Libertadores, ganhamos Recopa, fomos a Tóquio e perdemos nos pênaltis. Pois é, a gente pode dividir o Grêmio em 2 momentos naquela época. 94 veio o título da Copa do Brasil, uma equipe com jogadores experientes e tudo mais. Mas essa mudança de chave, ela se dá em 95, com uma reformulação que ocorreu grande, com um time sendo montado, um acerto em contratações bastante expressivo, quase todos deram certo. Como é que foi a montagem daquele grupo? Bem, eu quero te dizer assim, preliminarmente, que a equipe de 94 era uma equipe muito boa, embora não fosse reconhecida publicamente como uma equipe muito boa, ela tinha muitas qualidades. E tanto tinha muitas qualidades que nós transacionamos muitos jogadores com o objetivo de arrecadar fundos para montar uma equipe superior em 95. Só para que tu tenhas ideia, por exemplo, nós transacionamos Paulão, Agnaldo, mais o Pingo, que eram jogadores importantes naquela equipe de 94, Gilson, para que pudéssemos, a partir dali, tentarmos montar uma equipe de 95. E com o apoio integral do presidente, autonomia que nos foi concedida no departamento de futebol, e o trabalho brilhante do treinador Luiz Felipe Scolari, nós fomos aos poucos montando aquela equipe. Veja bem, a equipe campeã de 95 foi montada em 95 e se encaixaram tão bem naquilo que era o Grêmio, nas pretensões do Grêmio, no sentido do Grêmio, que nós fomos campeões no mesmo ano da montagem.
É muito expressivo isso que aconteceu e não é comum no futebol. Talvez o Flamengo do ano passado tenha sido um exemplo parecido, claro que com uma capacidade de investimento muito maior, imensamente maior. E conta para nós, você já contou em outros momentos, mas o Paulo Nunes não veio a contrapeso, né? Não, claro que não. Na realidade, nós vendemos um jogador para o Flamengo, que foi o Aguinaldo, e o Flamengo nos deu uma importância em dinheiro e mais 2 jogadores. Eu tive que ir ao Rio para escolher os 2 jogadores. Só que um já estava escolhido pelo Filipão, que era o Magno, centroavante, de muita qualidade. Então bastava escolher outro. Então, lá no Rio de Janeiro, eu escolhi o Paulo Nunes, que também era companheiro do Magno no ataque do Flamengo na categoria de base. Então, não sei se isso é vir de contrapeso, né? Acho que não. Mas porque foi escolha própria e adequada do departamento de futebol do Grêmio. Na medida em que tínhamos que escolher 2 jogadores, e escolhemos o Magno e o Paulo Nunes. E o que a imprensa dizia quando você tentou e trouxe o Arce? Foi um grande jogador, né? Demais. Tu te referes ao Arce, né? Isso. Foi um grande jogador, um grande lateral direito, um jogador extraordinário, que foi um sucesso absoluto no Grêmio. Eu considero que talvez tenha sido o melhor lateral direito da história do clube. Possivelmente. E ele veio assim desconhecido, sem que as pessoas o conhecessem. Apenas nós do Grêmio o conhecíamos, fomos examinar o seu trabalho em função das recomendações que tivemos. E olha, foi muito produtivo, foi sem dúvida nenhuma um grande jogador. E Cacalo, qual a importância de 2 pessoas na sua vida? Fábio Koff e Luiz Felipe Scolari. Não só na minha vida, né? Porque eu estava lá, vamos dizer assim, eu costumo dizer que quem ganha são os profissionais, tá? Os que entram em campo. Mas a importância do Fábio Koff diz respeito ao Grêmio, né? E a importância do Filipão também diz respeito ao clube. Claro que juntos nós fizemos muitas coisas, juntos nós trabalhamos para decidir contratações, dispensas, gastos de recurso, economia, enfim, tudo aquilo. Eu penso que todos nós temos um pouquinho de responsabilidade e de participação na formação daquela equipe e na conquista daqueles títulos. Você teve o privilégio, em 1993, de trabalhar com o Denner? Sim, o Denner veio em 1993. Foi também, né? Ficou muito pouco tempo no Grêmio. E foi assim, eu vou te fazer uma comparação, Cassiano, que talvez possa explicar o que significou o Denner para mim, para o Grêmio e para o torcedor em geral. Eu posso dizer que o Denner era melhor do que o Neymar. Com isso eu estou dizendo tudo. Olha, era isso que eu ia te perguntar. Ele poderia facilmente, então, se tornaria um astro mundial. Sem dúvida nenhuma. Jogador extraordinário. Raciocínio rápido, velocidade técnica. É um Neymar. É um jogador extraordinário. Que legal, que legal. Que bom que foi possível ainda aproveitar um pouco desse talento. Quando se vive uma era de conquistas, vem o desafio de manter esse ciclo vitorioso. Algo que o Grêmio de hoje vive. Mas, ao mesmo tempo, a reformulação é inevitável. E o senhor, em 1997, substitui Fábio Koff na presidência. Quais as grandes diferenças que o senhor notou de uma função para outra? Muito, muito diferente, né? Quando tu é vice-presidente de futebol, tu te dedica exclusivamente ao futebol, né? Tu tá atento no dia a dia
contato com os jogadores, com o trabalho, com o diálogo com o treinador. E quando tu assume a presidência, esse contato fica muito distante, porque tu tens muitas outras coisas a resolver no clube, além do futebol. Embora eu saiba que o futebol é o mais importante, mas tem a questão financeira, tem a questão administrativa que tu tens que resolver. E eu, quando assumi a presidência, tive que participar e promover uma transição no Grêmio, na medida em que, com todas aquelas conquistas, houve uma, vamos dizer assim, uma inflação nos pedidos salariais dos atletas. Então nós tivemos que fazer essa transição, nos desfazermos de alguns deles e buscar remontar uma equipe para, quando eu saísse, entregar o Grêmio em condições financeiras estáveis e com uma equipe razoavelmente montada. E eu te digo o seguinte, em 98, quando eu saí, em 1998, nós tínhamos remontado a equipe, fomos a uma semifinal do Campeonato Brasileiro. Em 97 nós tínhamos ganho a Copa do Brasil. Em 98 nós tínhamos terminado aquele período de transição, tanto que, quando houve a mudança da presidência, início de 99, com aquela equipe que nós tínhamos feito em 98, dentro dessa transição, o Grêmio veio a ser campeão da Copa Sul. Copa Sul de 1999. Bom, e diz uma coisa, Cacalo. O senhor falou das dificuldades financeiras. O que leva grandes clubes a viver constantemente no vermelho? Não entendi, desculpa. O que, na opinião do senhor, leva que os grandes clubes do futebol brasileiro vivam constantemente em situação financeira ruim, no vermelho, com contas a pagar? Bem, eu acho que primeiro é competitividade, né? Se eu contrato um jogador caro, o clube do lado também tem que contratar, porque senão vai perder dentro de campo. Mas eu acho que no futebol brasileiro, de um modo geral, há muita irresponsabilidade, na medida em que os clubes, quase todos, e não é o caso do Grêmio atualmente, quase todos gastam mais do que recebem, ou seja, a despesa é maior do que a receita. Isso, para mim, é o grande problema, porque agora estão com salários astronômicos que os clubes não têm condições de suportar. Estamos conversando com Luiz Carlos Silveira Martins Cacalo, ex-vice-presidente histórico de futebol do Grêmio. E, Cacalo, após sair do Grêmio, em 1998, em algumas oportunidades se cogitou a volta do senhor ao clube. Por que nunca aconteceu? Bem, Cassiano, mais de uma vez eu fui convidado ou instado a retornar ao clube depois de que eu saí em 98. Mas eu, dentro de um estado de racionalidade que eu tinha que ter, eu tive muita dificuldade pessoal, eu tive muitos problemas de saúde, eu estava com a idade um pouco mais adiantada, e eu imaginei que não teria saúde para refazer tudo aquilo que eu tinha feito no tempo que eu trabalhei no Grêmio. Então eu acho que eu dei a minha contribuição, certo ou errado, cometi muitos erros também, mas tinha passado a minha época e meu momento de contribuir com o clube. No entanto, eu sigo muito apaixonado pelo Grêmio, torcendo muito pelo nosso clube. Aliás, isso, Cassiano, essa equipe do Grêmio é altamente técnica, né, atual. Sim. Mas aquela nossa equipe naquela época, ela era altamente técnica, mas ela tinha também uma raça e uma garra imbatíveis, né? Nós perdíamos também, mas os jogadores deixavam sangue dentro do campo, deixavam sangue para serem derrotados, né? E essa equipe atual, embora muito técnica, ela não tem assim, vamos dizer assim,
e não tocou, isso não é crítica, isso é característica, perfil dos atletas, né? Ela não tem aquela pegada, assim, não tem um Dinho, por exemplo, não tem um Goiano, não tem jogadores que se fazem respeitar não só pela técnica, mas também pela vontade, pela raça e querendo sempre ganhar o jogo. Eu também tenho essa percepção, presidente. O Grêmio adicionou recursos técnicos muito expressivos nos últimos anos, mas por vezes falta isso mesmo. E, presidente, a gente falou do Denner anteriormente. Outro privilégio do senhor certamente foi ter visto de perto Ronaldinho Gaúcho, seu surgimento. Ele foi um dos maiores orgulhos e, ao mesmo tempo, uma das maiores decepções como gremista? Tu colocaste com muita propriedade. O primeiro contrato profissional com o Ronaldinho foi da minha gestão de presidente. Foi um jogador assim, indiscutível como atleta, como jogador, em todos os sentidos, foi o melhor do mundo. Eu acho que ele saiu do Grêmio pela porta dos fundos. Ele podia ter ficado mais um pouco no Grêmio e teria tido esse sucesso mundial que teve, talvez até com mais repercussão. Então eu fiquei também muito chateado, muito aborrecido. Eu já tinha deixado o clube quando ele foi embora, mas eu carrego comigo esse orgulho de ter feito um primeiro contrato profissional de Ronaldinho no Grêmio. O Denner era desse nível, né, Cacalo? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu não coloco o Denner nesse nível, porque o Denner ficou muito pouco tempo no Grêmio, né? Sim. Era também do nível de Ronaldinho. Mas eu digo, penso e acredito que junto com o Renato, o jogador, o Ronaldinho talvez até tenha sido melhor. Sim. Porque foi o melhor jogador que eu vi jogar no Grêmio. Digamos que o Renato foi o maior e o Ronaldinho o melhor, né? Bem colocado. O Renato é o nosso ídolo eterno, né? Por tudo aquilo que fez e pelo que ele demonstra pelo clube. E o Ronaldinho, tecnicamente, foi o melhor jogador que eu vi jogar. E nessa linha de tempo que a gente está fazendo, vamos andar um pouquinho mais. Vamos a 2005. Ali, o senhor sofreu como torcedor. Estádio dos Aflitos, estava presente, invadiu o campo junto com o então presidente Paulo Odoni. Passados 15 anos, o que passava na cabeça naquele momento, aquela confusão toda, ajudou a desestabilizar o Náutico? Bem, o termo invadir, tá certo, pode ser invadir mesmo. Entrou, né? Mas foi sem o presidente. O presidente não entrou no campo comigo naquele momento. Ah, né? Foi só você naquela hora. No primeiro momento, sim, né? Sim. Porque eu estava com meus filhos na arquibancada e comecei a ver que o Grêmio estava sendo prejudicado por aquela arbitragem. Eu não sei o que eu podia fazer, eu não sei como é que eu podia ajudar, eu não sei que tipo de posição eu devia adotar. Eu só sei que naquele momento me deu uma vontade maluca de entrar em campo e ajudar a equipe do Grêmio. E fiz isso. E logo que entrei dentro daquela confusão, o Mano Menezes, nosso treinador, me disse: olha, esse menino, o Patrício, está machucado, dá uma ajuda para ele sair. Aí veio o homem da federação e disse: o senhor não pode estar aqui. Eu disse: não, eu posso, o Grêmio manda em todos os lugares do mundo e não me incomoda. Agora, o objetivo foi só um, né? Nós estávamos fragilizados numericamente, nós estávamos fragilizados localmente, na casa do adversário, né? Mas o coração gremista, não só meu, mas dos atletas, dos profissionais, do Mano, de todos que estavam lá, depois do presidente, do Coronel Elvis, que entrou comigo no campo, todos nós fomos para dentro do campo com o objetivo de ajudar a equipe, né? E depois tivemos uma ajuda, assim, extraordinária, definitiva, inesquecível, do Galato e do Anderson, né? O Galato defendendo aquele pênalti e o Anderson fazendo um golo maravilhoso que nos levou a êxtase como torcedores.
Foi um grande momento e que está marcado no futebol mundial. Independente do campeonato, da divisão, eu sempre digo que é a consequência daquela partida, o que levaria se o resultado fosse negativo para o Grêmio, é isso que torna ele tão histórico e tão presente na memória de todo mundo. Bom, nos anos 2000, você já fora do Grêmio, continuou na mente do torcedor, continuou no dia a dia dele, por meio do Sala de Redação da Rádio Gaúcha. Por quase 19 anos, talvez, por quase 20 anos, né, presidente? Como foi viver esse período do lado de cá e não no campo? Bem, foi muito gratificante para mim, né, porque eu não sou jornalista, eu não tinha experiência nesse sentido. A minha experiência, como tu colocaste, era do lado de lá, né, sendo entrevistado e falando sobre coisas do Grêmio. E quando recebi o convite, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Trabalhei 19 anos na rádio, alguns 2 ou 3 anos num programa na televisão, e até hoje tem uma coluna no Diário Gaúcho, já passou dos 20 anos. Foi uma experiência muito positiva, uma experiência muito importante, porque ela abre a mente da gente para outras situações, né? Para situações de ter que fazer crítica e sempre respeitosa, mas eu fiquei muito satisfeito, trabalhei com muito cuidado, com muito zelo, e penso que cumpri a minha tarefa durante todo esse período. E davam uns pegas fortes, né? Oi? Davam uns pegas, uns debates acirrados. Tinha que ser, às vezes, né? Nunca houve maldade por parte de ninguém, mas sabe como é que é, né? Grenalizando, sim, na maioria das vezes o debate fica acirrado, né? Mas nunca tive problema com ninguém, mantenho amizade com todos, e isso faz parte do futebol, faz parte desse debate. Não fui o único que tive debates acirrados. Historicamente, o programa sempre teve debates acirrados. E pegou de surpresa a saída e reformulação do programa em 2019? O senhor imaginava, não imaginava? Como foi? Não, eu não te digo que pegou de surpresa, porque a gente tem que estar sempre preparado, né, para uma mudança na vida. Eu acho que tudo na vida é um ciclo. E o meu ciclo na rádio, especificamente, acabou naquele momento. E assim como acabou o ciclo do professor Rui, do Lauro Quadros, do Kenny Braga, que saiu, do Paulo Santana, que saiu e depois veio a falecer. Tudo na vida é um ciclo. E eu entendi perfeitamente a decisão daqueles que comandam a rádio. Há algo nessa vida de Grêmio que o senhor se arrepende? E o que o senhor fez que considera que deixou de legado? Bem, eu me arrependo de muito pouca coisa, porque tudo aquilo que eu fiz foi com o coração, foi com a alma gremista, foi tentando ajudar e melhorar as coisas para o nosso clube. E legado, é muito difícil, Cassiano, falar em legado, porque eu tenho uma ideia assim que é muito radical comigo. Tudo que a gente faz pelo Grêmio é para o Grêmio. Eu nunca fui, nem serei, nem poderia ser mais importante que o clube. Eu fiz parte, por exemplo, de uma direção em que eu era coadjuvante no sentido de permitir, de proporcionar aos atletas que eles tivessem todas as condições de trabalho para que fossem campeões. Claro, eu lutei muito pelas coisas do Grêmio, eu me excedi algumas vezes como dirigente do Grêmio, mas tenho a consciência absolutamente tranquila e feliz, porque tudo aquilo que fiz, sem exceção, foi pensando exclusivamente no Grêmio. Teve um treinador que o senhor quis mandar embora no intervalo de um clássico, né? Mas não mandei. Deveria, pois é. Mas deu vontade, né?
Deu vontade, às vezes, porque futebol, a gente, assim, eu tenho, graças a Deus, participado de muitas vitórias, de grandes conquistas na equipe do Grêmio. Eu te digo assim, sem falsa modéstia, assim, sem ser pretensioso, eu não sei se tem na história do Grêmio, considerando a vice-presidência de futebol e a presidência, algum dirigente que tenha obtido mais conquistas do que quando eu participei. Talvez o presidente Fábio Koff, e acho que nem ele. Mas, de qualquer maneira, a diferença é que ele ganhou o Mundial e eu não participei do Mundial. Então, o importante é tu sempre estares atento para aquilo que é bom para o clube e participar visando fazer o clube crescer. E eu tenho, como eu te disse, a consciência tranquila e tudo, sem exceção, tudo aquilo que fiz no Grêmio foi em benefício do clube. Não, e não deve ter, tanto que a gente está conversando com o senhor aqui. Bom, eu não posso encerrar a entrevista sem lhe perguntar, como amante de camisa 9, quem são os grandes centroavantes brasileiros da atualidade para o senhor? Olha, é difícil falar quem são os grandes centroavantes brasileiros, porque me parece que os melhores estão fora do país. Sim. E eu não tenho acompanhado muito os jogos de fora do país, né? Até porque, eu, pensando um pouco, eu não acho que haja grandes centroavantes, mesmo na seleção brasileira. Richarlison é bom, Gabriel Jesus é razoável. Agora, eu acho que o melhor centroavante hoje do futebol brasileiro é reserva. É um jogador de altíssimo nível, que a hora que for escalado definitivamente, vai ser o melhor centroavante do Brasil, que na minha avaliação hoje já deve ser considerado, que é o jogador Pedro do Flamengo. Sim. Junto com o Gabigol, também grande jogador, eu penso que eles são os melhores centroavantes do país. O Pedro deu azar, né, de estar no Flamengo. Azar não, porque foi uma escolha dele, mas de estar no Flamengo, onde tem o Gabigol. Aí o Gabigol ficou machucado, o Pedro fez muitos e muitos gols, agora voltou para o banco. Agora, recentemente, no Brasileirão entrou, salvou o time que estava num jogo difícil, mas realmente, o Pedro eu considero até melhor que o Gabigol também, presidente. Até porque tem características diferentes, né? Cassiano, o Gabigol de mais movimentação, sai muito da área, joga dos lados, e o Pedro também tem movimentação, mas ele tem uma qualidade impressionante. Ele está sempre na hora certa, no lugar certo. E quando outros bons jogadores estão na hora certa, nos lugares errados. É verdade. Posicionamento. E quais são os seus projetos de futuro, Cacalo? Tá difícil. A pandemia não deixa, né? Eu tô vendo uma luz no fim do túnel, assim, muito distante. Distante, que eu quero dizer, pequenininha, se aproximando, né? Mas vai vir. Não, eu estou, assim, com muita dificuldade profissional, né, em função da pandemia, né? Tenho me cuidado muito também em função dessa mesma pandemia, trabalhando menos e com muito cuidado com a saúde, que está muito abalada. Mas vamos se cuidar, que tudo vai dar certo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, que seja uma bela temporada para o Grêmio, que o torcedor em algum momento volte ao estádio e possamos nos ver pessoalmente. Abração, presidente. Muito obrigado, Cassiano, muito obrigado em a oportunidade de falar contigo. Me lembro bem do dia em que tu fosse no sala de redação, nós conversamos bastante. Eu estou sempre à tua disposição, e que este ano de 2021 nós possamos conversar em outras oportunidades, e que tu tenhas muita saúde e muita paz. Iremos, se Deus quiser. Bom, até mais então, presidente. Tudo de bom, abração. Abraço tricolor. Valeu.